falando sobre um pouco das máquinas, né, e o que elas causam no ambiente, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a ciência e como a ciência é dinâmica, né, se a gente for observar com todos os acontecimentos, né, com todas as descobertas que a ciência nos propôs já durante todo esse tempo. Nos livros de ciência no ano de 2006, desculpa, era possível encontrar que Plutão ainda era considerado um planeta. Hoje observamos que ele foi rebaixado para um planeta não, né? Ou seja, né, mostrando aí uma evidência, né, que a ciência pode mudar, pode haver novas descobertas e assim mudar o que era pra gente, o que a gente aprendeu antes, né? Pode renovar, né, no caso, os conhecimentos. Diversos modelos atômicos surgiram durante muito tempo, sempre trazendo inovações em relação ao outro, né? Os modelos atômicos são modelos que propuseram a forma do átomo, né? O átomo é a menor partícula e forma a molécula, né? Que forma tudo que a gente conhece, objetos, os seres e tudo, tá? E durante diversos tempos surgiram vários modelos, como o modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, por aí vai. Diversas doenças já deram grande prejuízo ao mundo e hoje em dia já existem vacinas, né? Diversas doenças já tiveram seus ápices, né? E já foram controladas a partir, né, da ciência também do estudo para descobrir vacinas, entre outras coisas. A ciência é dinâmica, está sempre em constante mudança, seja novas propostas para coisas já existentes, a fim de melhorar o conhecimento, seja novas descobertas, né? Ou seja, tudo que a gente tem de conhecimento hoje pode ser mudado pela ciência, né? Através de mais estudos e mais conhecimentos. Assim como também surgem novas coisas, novas descobertas. Aquecimento global. Desculpa. A gente vai falar agora sobre o impacto ambiental que os seres humanos, né, causam no ambiente por conta de diversas coisas, né? Principalmente após a Revolução Industrial, como a gente viu, né? Que surgiram as máquinas térmicas, e essas máquinas térmicas, elas, né, liberam grande quantidade de várias substâncias no ambiente, causando assim, né, grandes prejuízos ambientais. De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, considera-se impacto ambiental qualquer alteração do meio ambiente, seja ela física, química ou biológica, resultante das atividades humanas que afetam direta ou indiretamente a saúde, segurança e bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, a biodiversidade, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Qualquer atividade humana é capaz de produzir alterações no ambiente. Entretanto, desde a Revolução Industrial, a pressão sobre os recursos naturais vem se intensificando, resultando em diversos impactos ambientais negativos, muitos deles de difícil reversão, né? Como no caso, por exemplo, da grande quantidade de plástico que a gente utiliza, né? Você vai no mercado, você vai comprar um pacote de bolacha, a bolacha vem empacotada em um plástico, depois a moça do caixa vai botar em outro, uma sacola plástica, você vai para sua casa, e aí tudo que a gente for fazer vai ter, né? Vai ocasionar uma produção de lixo. Outra coisa também, que se você for pegar um carro para passear, você vai estar liberando poluição, favorecendo o aquecimento global. E por aí vai, né? Ou seja, a poluição ambiental, os fatores que ocasionam, né, esse impacto no ambiente, a gente realiza eles no nosso cotidiano praticamente toda hora. Aquecimento global. Quando a radiação solar incide sobre a superfície terrestre, parte dela é refletida e retorna ao espaço, e outra parte fica retida por alguns gases presentes na atmosfera, os chamados gases de efeito estufa, mantendo o calor na superfície terrestre. Esse fenômeno natural, conhecido como efeito estufa, é responsável pela manutenção da temperatura dentro de uma faixa que possibilita a vida, pois sem eles a Terra seria congelante. Entretanto, ou seja, né, o efeito estufa é um efeito natural que o planeta Terra tem e é responsável também, né, um dos responsáveis por existir vida na Terra. Entretanto, por conta de diversas atividades antrópicas, né, atividades do homem, como o uso desenfreado de combustíveis fósseis e desmatamento, a concentração desses gases na atmosfera vem aumentando, né, como por exemplo quando a grande quantidade de CO2 que os carros liberam, resultando num aumento acentuado e acelerado da temperatura na Terra. Ou seja, cada vez mais esse efeito estufa, né, está retendo esse calor que vem do Sol, né, ocasionando na elevação da temperatura da Terra. Destruição da camada de ozônio.
Outro problema resultante da atividade humana é a destruição da camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta do tipo B, que é extremamente prejudicial aos seres vivos e ecossistemas. Os principais responsáveis pela degradação acentuada da camada de ozônio são os produtos químicos, hoje proibidos em diversos países, usados antigamente em aerosóis, gases para refrigeração e produção de plástico, né? O Sol, né, emite radiação e alguma dessa radiação faz bem para a gente, né, como por exemplo a vitamina D, mas essa radiação que vem do Sol em grande quantidade ocasiona diversos prejuízos, né, como o próprio envelhecimento da pele, câncer de pele e para os humanos, além de gerar prejuízos também para o meio ambiente. E essa destruição da camada de ozônio está, né, favorecendo para o aumento da incidência desses raios ultravioletas, do tipo B. A acidificação dos oceanos. Outra grave consequência da emissão de gás carbônico na atmosfera é a acidificação dos oceanos. Grande parte do CO2 presente na atmosfera é absorvido por oceanos, rios e lagos e, quando dissolvidos, reage com moléculas presentes na água, aumentando sua acidez, o que prejudica muitos organismos, né? Vários seres vivos que existem no mar, né, nos mares, nos oceanos, como peixes, tubarões, que são importantes para o funcionamento total do ecossistema, né? Poluição plástica. Entre os diversos impactos da ação humana que recaem sobre os oceanos, a poluição plástica, que tem matado a vida marinha e prejudicado comunidades que dependem de atividades como a pesca e o turismo, é um dos mais preocupantes da atualidade. Segundo a ONU, se não houver mudanças com relação a este problema, a quantidade de plásticos irá superar a de peixes até 2050, né? Para vocês verem como é grave. Como eu já falei, o plástico está em tudo que a gente vai fazer. A gente vai comprar qualquer coisa, você vai pegar um saco plástico, né? E esse saco plástico no ambiente demora muito tempo para se decompor. Ou seja, vocês imaginam aí quanto uma única pessoa, né, usa coisas plásticas e depois descarta. E agora você vê quantas pessoas existem no mundo, né? E aí vai ver quanto de plástico vai ser descartado na natureza. E esse plástico não vai ser decomposto rapidamente. E na vida marinha, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto aí em sites, no Instagram ou em outros lugares. Como afeta, por exemplo, aqui em Teresina, os restaurantes foram proibidos de distribuir canudos de plástico por conta do que estava acontecendo com as tartarugas, né? Mas infelizmente muitos restaurantes ainda distribuem, as pessoas não se importam, as pessoas não têm essa informação ou não se importam, né? Infelizmente. Desmatamento. O desmatamento também figura entre os mais graves impactos ambientais da atualidade. Entre outras causas, podemos citar a extração de madeira, a substituição de florestas por monoculturas ou áreas de pastagem, atividade mineradora, a urbanização, etc. Entre as inúmeras consequências, podemos citar a perda de biodiversidade, a degradação dos solos, a intensificação do efeito estufa. Todas essas questões têm sido cada vez mais debatidas por autoridades do mundo todo, né? Desde 1972, quando ocorreu a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. Entretanto, embora a preocupação com a proteção do nosso planeta e o desenvolvimento sustentável venha crescendo, e muitas iniciativas nesse sentido sendo adotadas, os desafios ainda são complexos e os avanços já produzidos são pequenos quando considera a gravidade dos problemas, né? Desmatamento, posso citar um exemplo, né, do que está acontecendo na floresta amazônica, né? Grandes áreas do tamanho de campos de futebol sendo devastadas para poder criar criação de gado, entre outras coisas. E o mais triste disso é ver o presidente apoiar essa causa, né, justamente por uma questão econômica do país, né? E isso que ocorre na maioria dos países, né? Eles não se importam com o ambiente por conta da questão econômica, né? Mas infelizmente no futuro não vai importar quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, não vai ter vida no planeta Terra, né? Então é uma coisa de se pensar, né? E aqui está o link do site onde eu retirei essas informações que vocês podem estar acessando.